E, Conseguiu, Anderson, entrar? Entrou. é, Boa noite. a primeira vez ele me... Boa noite, Fábio. Eu enviei a solicitação, entrou, ele jogou eu fora. Fui de novo, ele não É, aceitou. Agora nessa que ele foi. eu saí, Mas estamos aí. fechei a live e abri de novo. Beleza. Bom, Estamos dando aí. boa noite para todo mundo que está entrando na live. A gente começa sempre a noite com Gotas de Paz, né? Um livrinho que eu gosto de ler toda manhã, pelo menos, uma vez por dia. Vamos abrir aleatoriamente aqui, vamos ver aqui. Coragem moral. Mensagem 63. Estamos todos inseridos no contexto do universo. Somos obras do Criador, imperfeitas ainda, mas em busca do nosso aprimoramento, cada um a seu tempo. É nessa busca pelo aprimoramento que desenvolvemos em nós a coragem moral. A coragem moral nos leva a questionar nossas ações e a modificar nossos sentimentos. Renunciar a várias coisas que não importam mais, pois para o nosso crescimento moral temos que abrir mão de vários vícios materiais ou não, olhando assim a coragem para enfrentar nossos próprios erros ou faltas. Quando estamos nesse processo de desenvolvimento da nossa coragem moral, já não vemos as pessoas como se apresentam a nós. Vemos fraternalmente e procuramos sempre ser justos, não julgando o outro. Procuramos a verdade como resposta aos nossos questionamentos e tomamos a frente nessa busca pela qualidade moral das nossas atitudes. Sempre apoiados no bem para ajudarmos a quem quer que seja, sem burlar o tempo de cada um, respeitando sempre a vontade do outro. E com esse exercício de aceitação do outro, estaremos consequentemente transformando nossas fraquezas que tanto nos atrapalham para adquirirmos a nossa plenitude moral. Coragem moral é aceitar nossos erros e, acima de tudo, ter forças para corrigi-los. Bom, mensagem que fala da nossa velha e boa reforma íntima, né? Hoje eu vi uma, um trecho de uma palestra do Karnal, Leandro Karnal, que ele é filósofo, né? Ele falou que nós humanos, nenhum de nós humanos somos perfeitos, mas todos nós deveríamos ser perfectíveis. O que é perfectível na visão dele? Ir em busca da perfeição, né? Então a gente tem que estar, cabe a nós cristãos, né, principalmente os espíritas, né, que nós representamos aqui, ser perfectíveis, né? Tá sempre em busca da perfeição. Sabemos que a gente não vai conseguir, né, nessa encarnação, nem talvez nas próximas, mas a gente tem que estar sempre em busca. Então, a reforma moral, a reforma íntima é imprescindível, né, Oswaldo? Sim. Ele usa aqui o termo, né, em busca do nosso aperfeiçoamento, questionar nossas ações e nos melhorar, abrir a mão dos vícios, né? Até ele diz ou não, é, e nos vermos, né? Ele usa o termo, acho que é principal, principalmente pelo que a gente está estudando, ele fala para nos vermos, né? Olharmos uns aos outros fraternalmente, né? A gente tinha usado, acho que a Ivete que falou, né? Amor fraterno na semana passada, é o ensinamento de Jesus do amor, o entendimento de caridade, é nos vermos como irmãos, né? Ele diz que quando a gente consegue isso, a gente tem essa evolução e nos enxergamos como irmãos, né? Ele diz assim, nós nos respeitamos. É porque as pessoas têm uma preocupação muito grande em concordar, né? Só a gente não deve concordar com tudo, a gente deve aprender a falar não, né? E sempre tem esses questionamentos, né? A gente não precisa Essas frases feitas, falar né? sim para Essas frases. isso. É, eu acho às vezes que não é nem assim, a gente usa como frases feitas, mas a gente acaba usando essas frases feitas como desculpa, né? Para ser, às vezes, ranzinza, para questionar. Eu acho que questionamento é a coisa mais importante que existe no mundo. A gente não concordar com tudo é uma coisa, mas só que nós, ainda no estágio evolutivo que nós estamos, o questionar nosso acaba virando uma briga. O questionar nosso acaba criando inimizades, né? E aí, nessas frases feitas, vem aquela outra, né? Eu não quero mais
ter razão, eu quero ter paz. Quer dizer, a gente vai, ao longo do tempo, através das experiências, a gente vai percebendo o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Com quem a gente pode ou com quem a gente não pode conversar num nível maior. As pessoas com as quais nós devemos questionar, né? Eu sempre falo, a gente já falou algumas vezes, as pessoas falam, não, a gente tem que dizer a verdade. A gente tem que sempre a verdade, né? Tem que falar a verdade. Eu gosto quando as pessoas falam a verdade. E a gente percebe que não é, vamos dizer, verdade, né? Quando alguém fala uma verdade sobre mim e eu não concordo, é onde começa a desavença, é onde vira uma inimizade. Eu não concordo com a pessoa. A gente não está preparado, né? A gente percebe, e até em artistas, jogadores de futebol, as pessoas que estão em maior evidência, e nós também, né? Se alguém cutucar a nossa ferida, apontar um erro, a gente vai discutir, a gente não vai concordar, a gente não está, na verdade, preparado para isso. Então, o que nós precisamos aprender? Nós precisamos aprender a respeitar as pessoas. Respeitar como? Entender que ela tem uma evolução, entender que eu não devo dizer a verdade em todos os momentos, que tem o momento certo para eu conversar, né, a hora certa para falar, a forma como falar, porque às vezes nós queremos, na verdade, a gente não quer falar a verdade. A gente quer mostrar a verdade para as pessoas, a gente quer apontar o dedo para as pessoas. Então, na verdade, é isso, a gente não tem esse entendimento ainda, ou essa evolução a ponto, né? Porque a pessoa evoluída, ela não aponta erros, ela não diz verdades, ela tenta conviver da melhor forma e no momento certo, na hora certa, ela faz a sua colocação, né? Sem arrumar inimizades, sem arrumar confusão. Então, a palavra respeito, né, é uma coisa que vem se falando muito e que a gente percebe que a maioria das pessoas não tem, né? O respeito pela pessoa ser diferente, o respeito pela pessoa pensar diferente, o respeito para a pessoa gostar de uma coisa ou de outra, né? Sem precisar ficar esfregando um na cara do outro, né? Disso ou daquilo, né? Não tem importância. O que tem importância? A importância é a gente viver bem, fraternalmente, se entendendo, né? A gente vai falar bastante hoje nesse capítulo que parece curto, mas que ele tem bastante coisinha desse entendimento, né, de Deus, da caridade, do amor, do entendimento da fé, para que a gente possa, na verdade, evoluir. É isso aí. Vamos dar início, Oswaldo, com a prece? Sim. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando aos espíritos superiores, aos nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui, nesta noite, nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo desta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá. Capítulo 11, parágrafo 13. É isso, né, Oswaldo? Isso. Vamos lá. Capítulo 11 se intitula... Vamos lá.
fé e a caridade. Amar o Amor próximo ao como a si próximo, mesmo. né? Parágrafo Sim. 13, a fé e a caridade. Então eu vou ler o 13. Só o Só o 13 13 hoje. hoje, né? Já curti. É. Vamos lá. A fé e a caridade. Eu vos disse ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter, entre os homens, uma ordem social capaz de torná-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar em verdade impulsos generosos, mesmo nas pessoas sem religião. Mas essa caridade austera, que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todos os interesses egoísticos, não há senão a fé para inspirá-la, porque nada além dela nos faz levar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem, ávido de prazeres, se queira iludir sobre a sua destinação nesse mundo, sustentando que lhe é permitido não se ocupar senão da sua felicidade. Certamente, Deus não nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, certamente Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material, sem contar as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos nossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades. É também um meio de vos aperfeiçoar em vos exercitando na caridade, porque não é senão a força de concessões e de sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre os elementos tão diversos. Entretanto, tendes razão afirmando que a felicidade está destinada ao homem nesse mundo, se a procurais não nos prazeres materiais, mas no bem. A história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Hoje, em vossa sociedade, não é preciso para serdes cristãos nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. O Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Tem uma passagem, né, a gente vai ver aqui, fé, ele usa os termos, né, fé e caridade. O capítulo 13 e o capítulo 15, que vem na sequência, né, a gente vem o 12, depois 13, e lá na frente tem o 15, ele fala de caridade. O capítulo 19, ele fala da fé. Esse capítulo, né, o 11, ele tem falado do amor, né, o entendimento de Jesus para o amor. E ele começa dizendo aqui, né, eu não sei aonde que ele falou, mas ele disse que já tinha passado alguma mensagem, que ele disse que a caridade sem fé não bastaria para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes, né? Fé para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Ele usa o termo em plural, né? Porque a gente às vezes busca a felicidade sozinho, né? A felicidade para mim, a felicidade para minha família, para o meu negócio, né? Para um grupo reduzido. Ele diz que uma fé para manter uma ordem social capaz de torná-los, quer dizer, a sociedade toda, a humanidade. Ele disse, né, que ele tinha dito isso, mas que ele deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. A gente tem que entender, né, o significado da palavra caridade na forma que Jesus entendia e a fé no entendimento que ele quer nos mostrar aqui. Ele fala assim, qualquer pessoa, né, ela tem fé em alguma coisa. Tem pessoa que tem fé numa religião, tem pessoa que tem fé num santo, tem pessoa que tem fé num objeto, né, numa figa, numa cruz, num pé de coelho, né? Tem até música antigamente que falava, né, sobre isso. Tem gente que tem fé
em tomar um remédio, tem fé em fazer uma afirmação, mas a fé da forma que ele quer, né, uma fé capaz de nos tornar, né, esse seguidor do Cristo, nós não temos, né? Às vezes as pessoas falam assim: ah, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus, mas a qualquer coisinha errada que acontece na vida da pessoa, ela questiona se Deus existe, né? Se Deus é bom, né? Mesmo dizendo, seguindo uma religião, concordando com uma coisa ou outra, ele questiona muitas das vezes, mesmo dizendo que tem fé, mesmo seguindo uma procissão, mesmo seguindo uma religião, mesmo seguindo um santo, um nome específico, ele tem dúvidas, né? Jesus diz que a fé ela não suscita dúvidas. Que a pessoa que tiver a fé numa forma a ponto de, né, acreditar mesmo que aquilo é possível de acontecer, ele vai conseguir. Mas só que a nossa fé, né, o próprio Jesus, ele demonstra, nesse capítulo que a gente vai estudar da fé que eu falei, ele demonstra que os próprios apóstolos dele, em alguns momentos, não confiaram. E por isso não conseguiram, né, até ter uma parte do milagre, que eles são chamados, Jesus não está, e eles são chamados para atender uma pessoa que está necessitada, e ela precisa lá de uma ajuda, e eles não conseguem. E quando Jesus chega, ele fala, né, que raça de víbora, raça que não tem fé, que não são capazes, né, de fazer alguma coisa. Ele diz: até quando eu teria que estar com vocês para mostrar e ensinar isso? Quer dizer, estou com vocês todos os dias ensinando e vocês ainda não aprenderam, né? Como a gente diz, a gente segue uma religião aí, sei lá quanto tempo, quantas pessoas estão, e ainda tem dúvidas, né? Falam em Deus, mas duvidam se é capaz de acontecer isso ou aquilo, né? Então as pessoas têm fé em uma coisinha ou outra, mas não é uma fé a ponto de seguir uma vida em constância, um entendimento, a ponto de não sofrer mais, né? De buscar uma compreensão, a ponto de viver em paz, né? De ter aquela paz, de fazer as coisas sossegadamente, entendendo que de qual forma aconteça, o que quer que aconteça, tem um objetivo, tem uma forma de ser e que a gente está trabalhando para uma evolução. E a própria caridade, né, ele diz, a própria caridade, né, a fé não permite que as pessoas façam caridade. Que mesmo dentro de uma religião, a pessoa seguindo uma religião e aprendendo lá dentro sobre caridade, ele não consegue fazer caridade. Porque quando a gente vai falar nessa fé, que a gente falou, é uma fé constante, uma fé no entendimento das leis de Deus, Jesus ele fala bastante, e a gente tem falado que existem leis que regem o universo, então por isso as coisas acontecem, não é aleatoriamente que as coisas acontecem, que Deus escolhe um, aponta um dedo, brinca de roleta russa, esse vai sofrer e esse não, esse vai ser feliz e esse não, né? Tudo tem um motivo para acontecer dentro de uma lei, né? Existe uma lei que rege o universo e por isso as coisas acontecem. Eu não sou o coitadinho, eu não sou a vítima, eu sou um ser que erro e que para ser consertado ou para que eu consiga algo melhor, Deus colocou umas leis e que eu vivo dentro dessas leis, vivendo corretamente, eu encontro essa felicidade, vivendo fora das leis, as coisas acontecem erradamente na minha vida. É isso que Jesus tenta mostrar, é isso que nesses estudos nós temos, né? Não é porque eu rezo todos os dias, né, que as coisas acontecem. Não é porque eu vou numa religião e sigo uma religião que as coisas vão acontecer na minha vida. Não, vão acontecer percalços, vão acontecer coisas que eu não gosto, mas não é porque Deus me escolheu para sofrer ou para pagar por isso, por aquilo. A minha falta de evolução, a minha falta de conhecimento sobre essas leis me dá um caminho que às vezes, porque a gente aprendeu, né, e assim, é culpa do entendimento errado da religião, do entendimento errado dos ensinamentos de Jesus, que se eu for uma pessoa que penso em Deus, falo em Deus, vou na igreja, tenho uma Bíblia
debaixo do braço, a minha vida será maravilhosa. Não. Né? Eu estou num planeta ainda primitivo em muitas coisas, né? Um planeta ainda bastante atrasado, mas atrasado pelos habitantes e não pelas coisas que tem. Nós temos coisas maravilhosas no nosso mundo, mas a nossa compreensão de mundo não nos permite ser felizes. Não nos permite fazer as coisas. Por quê? Porque nós ainda somos egoístas, nós pensamos só em nós. Ele falou ali, né, de ter uma sociedade, né, melhor, não a felicidade para um, mas a felicidade para todos. Então, quando nós entendermos isso, né, Jesus usa um termo, né, e um entendimento da religião levou as pessoas para um lado e para o outro, né, que nós seremos salvos pela graça de Deus, e depois surge lá uma palavra que diz, né, que nós seremos salvos ou as obras, a fé sem obras é morta, né? No capítulo 15 nós vamos estudar fora da caridade não há salvação, né? Quando Jesus diz a fé sem obras é morta, ele diz assim, como é que eu vou alcançar alguma coisa, por exemplo, esse mundo melhor que as religiões ditam, né, para as pessoas, se eu não fizer algo de bom para isso? Ou ser condenado se eu não fiz algo de ruim? É uma dúvida que ainda tem na cabeça das pessoas que acreditam, né, numa religião, né? A pessoa que não fez o bem e não fez o mal, ela vai para onde, né? Ah, essa dúvida. Aí surge a palavra purgatório, existe lá outras palavras que as pessoas falam assim, mas onde vai uma criança que nasceu e não teve tempo nem para fazer o bem e nem para fazer o mal? Né? Se para ir para o inferno eu preciso fazer o mal e para ir para o céu eu preciso fazer o bem, e a pessoa que não conseguiu fazer uma coisa ou outra? Né? Para onde vai a dúvida? Porque nós temos isso, né? Ah, eu vou para o céu porque eu não fiz o mal. E a gente até conversou na semana passada. Tá, mas e o bem? Você fez? É. Por isso que Jesus fala, para eu ter algum recebimento, receber alguma coisa, eu tenho que ter feito algo. Para eu ser acusado, eu tenho que ter feito alguma coisa. Eu não posso ser acusado de alguma coisa que eu não fiz. Por isso, né, a gente até citou aquela palavra que eu gostei bastante, né, os mornos serão vomitados, aquela coisa toda. Quer dizer, os mornos são as pessoas que não fazem nem bem nem mal. O que elas fazem? Elas estão vegetando na vida, né? Elas estão estacionadas, elas estão paradas. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer alguma coisa. Se eu fizer algo de muito ruim, eu serei condenado por isso. Mas se eu fizer algo de muito bom, eu serei beneficiado por isso. Então eu tenho que escolher qual lado eu quero estar. Por isso eu tenho que ter ação, né? Então, assim, a ação, né? O verbo agir, fazer. Então, a caridade, ela está no lado de que eu tenho que fazer algo de bom. Aí eu preciso ter conhecimento das leis de Deus, por isso que as pessoas não, né? As pessoas falam, Jesus nos chama de irmãos, Jesus diz que nós somos todos filhos do mesmo Pai, mas nós não conseguimos aqui na Terra nos olharmos como irmãos. A gente até falou, né? Moisés fez isso. Moisés, primeiro, ele faz você gostar da sua família, né? Sentir amor pela sua família. E odiar aqueles que não são da sua família ou que não te querem bem. Jesus já vem, não. Jesus coloca todo o mundo em pé, todos os seres humanos em pé de igualdade. Todos são irmãos. E a gente não consegue entender isso. Jesus fala, né? É um ensinamento de Jesus, mas eu só quero entender ou escutar os ensinamentos de Jesus que me fazem bem, né? Que me favorecem. Se o meu irmão é alguém famoso, alguém importante, eu quero como irmão. Mas se é um Zé Ninguém, qualquer coisa, as pessoas também não querem. A gente sempre brincou aqui, né? As pessoas vão no centro espírita e ficam esperando que o espírito que comunique seja alguém famoso. E se esse
ser que comunica não é famoso, não tem nome, as pessoas já não dão bola no ensinamento que ele está dando. Mas se a pessoa falar, eu sou o Chico Xavier, eu sou o Bezerra de Menezes, o centro enche todos os dias. Mas se falar que é o José da Silva, que está dando uma comunicação, as pessoas vão falar, Zé da Silva, quem é Zé da Silva para estar aí falando? Não é ninguém conhecido. Quer dizer, a gente fica esperando que o nosso irmão seja alguém muito importante. Né? Sobrenomes, né? As pessoas têm sobrenomes. Se o sobrenome vem num famoso, se fala, nossa, é meu parente. Mas se o sobrenome vem lá num bandido, alguém que fez alguma coisa, você fala, houve engano aí, acho que não é daqui, não tem nada a ver. Quer dizer, a gente faz isso. Mas Jesus nos coloca e fala, né, que nós somos irmãos, todos, independente de quem seja. Então, esse entendimento é que vai nos permitir fazer caridade. Porque enquanto eu não tiver esse entendimento, eu não consigo fazer caridade. Porque nós fazemos a caridade fácil. Né? A gente já falou. O capítulo 13 vai explicar isso, mas a caridade para nós é aquela fácil. Qual é a caridade fácil? Eu entrego uma cesta básica lá no centro e alguém destina para alguém. Eu não preciso ter contato com ninguém. Tá mais fácil ainda, manda Pix. Né? Não é? Tá bem mais fácil. Agora você só pega o código da pessoa e já era. Então as pessoas acham que fazer, por isso que é o entendimento, fazer caridade é dar alguma coisa para alguém em material. E a gente fala assim, não, a caridade que Jesus ensina é que eu devo perdoar, que eu devo ser bom, que eu devo fazer o bem, que eu devo entender as pessoas, né? A gente acabou de ler no Gotas de Paz, ele fala ali, se respeitando, né? Respeitar a evolução da pessoa, ela não consegue ir mais além do que aquilo, como eu também tenho, e a gente precisaria entender isso. Quando a gente critica alguém, a gente se mostra melhor do que aquela pessoa. Mas nós vamos perceber que não, porque quando eu erro, eu quero o respeito, eu quero o perdão dos outros, mas quando o outro erra, ele nunca mais, né, deve ser perdoado. E assim nós fazemos, né? As penas eternas, elas partem de nós e não de Deus. Né? O entendimento de existir penas eternas é porque ela parte da gente. Uma pessoa que erra comigo, ela não tem mais chance nenhuma de fazer de novo. Mas eu, quando erro, eu quero ter a chance de fazer de novo. Então, a palavra reencarnação, eu até brinquei, né? No capítulo 4, ele diz assim, né? Para alcançar o reino de Deus é necessário nascer de novo. E eu até brinquei na época, e sempre que tem oportunidade eu falo, né? Para alcançar o reino dos céus é necessário fazer de novo. E a justiça de Deus, ela se cumpre aí, quando eu erro, falho, e todos nós, né? Porque nós nos achamos hoje, né? Aqueles que já têm um pouquinho de conhecimento, né? Que já se acham bons, ela acha que nunca errou. Né? Tanto é a palavra lá de Jesus, né? Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Jesus já está explicando que nós somos seres que erramos. Erramos hoje, erramos ontem, erramos anteontem, quer dizer, nós estamos vindo de uma sequência de erros. Por isso eu falei, né? As pessoas ainda não entenderam esse entendimento de existir em vários mundos, né? E que o nosso mundo é um dos mundos atrasados. E a gente fala assim, nós estamos no mundo atrasado, mas nós queremos mostrar para as pessoas que eu estou erradamente nesse mundo, né? Eu sou um ser diferente nesse planeta Terra. Sou um ser, né? Que apesar de ser um mundo onde as pessoas erram, eu não, né? Eu estou aqui por engano. Não, nós não estamos por engano. Nós estamos aqui porque merecemos esse mundo. Nós estamos aos lados das pessoas das quais nós merecemos. Nós estamos do lado das pessoas que erram e que eu sou uma dessas pessoas que erra, né, que ainda erra. Então, quando a gente começar a entender isso, porque a gente fala assim,
essa fé que ele quer explicar aí, né, nesse item que a gente está estudando, é essa fé desse entendimento. Né? Eu falo assim, se eu, e esse é ainda o nosso erro, eu não entendi Deus claramente. Né? Eu quero um Deus bom, mas eu tenho dúvida ainda se Deus é bom. Eu quero um Deus justo, mas eu tenho dúvidas ainda se esse Deus é justo. E para fazer a comparação, para entender se Deus é justo, eu uso a mim como referência. Veja eu, Deus, um ser tão bom, um ser tão honesto, um ser tão religioso, um ser tão tudo, e sofrendo aqui na Terra. A gente se acha especial, né? Então, A gente se acha demais, né? Quem é a gente na fila do pão, né? A gente é igual a todo mundo, pô, né? Igual quando o pessoal vai no centro, né? Travou pra todo mundo ou só pro Oswaldo? Oi? Travou? Voltou? Travou, voltou agora, sim. Então, eu estava falando, o pessoal vai no centro, né, e fala assim, a espiritualidade, os espíritos já estão fizeram alguma coisa, um complô contra mim para minha vida não dar certo, né? Daí você para e pensa, né? Quem que é? A gente pensa para a pessoa, né, que a gente acha que a gente é especial, né? Quem que a pessoa pensa que é para achar que tem um complô, né? De toda espiritualidade para atrapalhar a vida da pessoa, da vida da gente é a mesma coisa, né? A gente não tem essa humildade ainda, a gente acha que é o centro do universo, né? A gente é muito egocêntrico ainda, né? Então, quando a gente sair desse pedestal, achar que a vida da gente é única, que a gente está aqui para ser o protagonista da vida terrestre, a gente não é, a gente é apenas mais um figurante aqui, né? E que a gente tem que batalhar para ir bem nessa vida para a coletividade, não para você somente, né? Então, na verdade isso, né? A gente, quando. Por isso que eu falo, né? Então, o nosso entendimento de Deus, e apesar de eu dizer que acredito em Deus, que eu tenho fé em Deus, que eu acho que Deus é justo, que eu acho que Deus é bom, né? A nossa fé, essa fé não nos permite ir, né? Porque a gente fala assim, se eu acredito em Deus, né? Se eu acredito em Deus, eu acredito em tudo aquilo que Ele é, até o fim. Por isso que Jesus fala, nossa fé é vacilante. Como que ela é? Ah, Deus é bom, mas quando acontece algo de ruim na minha vida, Deus já não é tão bom. Eu quero acreditar nesse Deus bom, nesse Deus justo, mas eu tenho dúvida se ele é. E eu falei, a comparação ou a referência que eu uso é o que acontece na minha vida. Porque eu sou, como a gente falou, né? Eu sou na fila do pão que você falou. Eu sou esse ser tão especial que nada de ruim pode acontecer na minha vida. E se acontecer, Deus está errado, ou está vendo alguma coisa aí, né? Alguém errou, Deus não entendeu, como é que Deus não está vendo? Né? No nosso íntimo, no nosso falar, como você falou, as pessoas vão no centro e não acham que são capazes de estarem passando por problemas. É. E se elas estão passando, a igreja é o local onde eu vou para dizer para quem quer que seja que esteja lá, que alguma coisa está errada, porque a minha vida não está andando direito, a minha vida financeira não está boa, a minha vida conjugal não está boa, e a gente fala assim, e por que é que a minha vida não está boa? Porque Deus errou na distribuição dos bens? Deus errou, né, em alguma coisa? Não, a minha vida não está bem, né? Porque eu vivo num mundo de provas e expiações. Nós estamos vivendo num país onde a economia não está boa, então é possível eu passar por problemas financeiros, vamos dizer assim. E os problemas conjugais, vamos tentar entender as pessoas que têm, né? A gente percebe que bastante pessoas procuram
a igreja, principalmente o centro espírita, para salvar relacionamento, né? A pessoa foi embora, eu quero que ela volte, a pessoa não está gostando de mim, eu quero que ela volte a gostar de mim. Não é isso, não é a igreja, não é a religião, não é um santo, não é um espírito de luz, ou quem quer que seja, que vai salvar o meu casamento. Quem vai salvar a minha relação são as minhas atitudes, eu e a pessoa. Como eu convivo com a pessoa, como que eu trato a pessoa, como que ela me trata, como é que a gente chega no bem comum. Aí a vida financeira, vários motivos podem levar a minha vida financeira a não ir tão bem. Mas a culpa não é de Deus. Com certeza a culpa é de algo que eu fiz, ou de algo que eu não aprendi, ou de algo que eu preciso aprender. Né? Então, os espíritos, quando eles nos mostram e tentam nos explicar que nós vivemos num mundo de provas e expiações, eles já dizem, né? Ele está falando aqui dessa felicidade que a gente busca, e eles falam em várias passagens, seja do Evangelho, seja do Velho Testamento, eles falam que a felicidade não é deste mundo. Essa felicidade que a gente está buscando e não sabe como alcançar. Né? Porque a felicidade que nós queremos é a felicidade de ter tudo material. De não termos mais problemas. A gente é assim, eu vou ser feliz se eu não tiver mais problemas. Eu vou ser feliz se eu tiver todo o dinheiro do mundo. E nós vamos perceber por N situações mostradas, né, por exemplos de pessoas que tiveram algumas dessas coisas materiais e não alcançaram a felicidade. Que a felicidade não está nisso. E aí ele está dizendo aqui, a felicidade é num outro mundo, que é melhor do que esse. Mas que eu só vou chegar nesse mundo quando eu vencer este. Então eu não saio daqui correndo, Deus me tira daqui e me leva para um mundo melhor. Eu alcanço o mundo melhor com as minhas atitudes, com as coisas que eu faço. E ele diz aqui que a única forma de nós alcançarmos, talvez, o mundo melhor nesse mundo, seriam que todas as pessoas se preocupassem umas com as outras. Que as pessoas não concordassem com a miséria, que auxiliassem também a minorar isso, né, a melhorar isso. Que os entendimentos, eles só pode existir entendimento quando uma pessoa, principalmente, busca o entendimento. Né? Então, as pessoas acham que felicidade é ausência de dificuldade. E a gente sabe que não, porque para nós alcançarmos um mundo feliz, nós vamos ter que primeiro superar essas dificuldades. Aprender a passar por essas dificuldades. A gente fala assim, né? Você gosta bastante aí de esporte, né, que se vai passando de faixas, né, vai alcançando até chegar lá melhor. Como que se faz isso? Quando mais dificuldade você tem, né, daquele treinamento, você passa por um teste e vê se você conseguiu ou não passar de nível. A mesma coisa dos jogos de videogame, né? Você vai passando por uma fase mais fácil e alcança uma segunda fase. A segunda fase já é um pouco mais difícil, você vai tentando até que você consegue passar por outro nível. E quais são, né, o que vem ali para que você passe de nível? Dificuldades. E a mesma coisa escola. Você começa com o basiquinho, vai passando por uma coisa, e depois vem bem mais dificuldades, né? Principalmente, vamos falar assim, da parte de matemática. Quanto mais você vai aprendendo, mais exercícios difíceis vão chegando. E como que você passa por isso? Aprendendo a fazer esse exercício, a passar por ele, a vencer. Quer dizer, então é a mesma coisa. Né? Como que nós vamos vencer esse mundo? Vencendo as dificuldades, vencendo tudo aquilo que eu reclamo e não concordo. Mas para isso eu tenho que ter um entendimento do que Deus quer de mim. Né? O que Deus quer de mim? Ele quer que eu seja uma pessoa melhor. Como? Colocando na minha vida pessoas ao meu lado que são difíceis. Como eu sou para essas pessoas uma pessoa difícil. E como que eu venço isso? Entendendo, né, buscando compreensão, buscando respeito, como a gente leu ali no Gotas de Paz. Não é brigando e tirando as pessoas do caminho na bala,
na cadeira elétrica, na tortura, nisso, naquilo. É no entendimento, no auxílio. Né? Como que eu venço? Auxiliando. Uma pessoa que não sabe fazer, como é que eu vou fazer com que ela aprenda? Ajudando, auxiliando. Ela tem um ritmo dela, como eu em muitas coisas tenho o meu ritmo, e gostaria, né, que as pessoas tivessem paciência com o meu ritmo. Seja no trabalho, seja onde quer que seja. Então a gente precisa desse entendimento. O quem explica esse entendimento? Né? Não que a gente seja melhor, mas o Espiritismo ele tenta mostrar que não tem paraíso apenas gostando de Deus, dizendo que gosta de Deus, eu frequentar uma igreja. Existe um lugar melhor quando você faz coisas melhores. Né? Então, a caridade que ele fala é auxiliar no bem, auxiliar as pessoas o tempo inteiro, me preocupar com as pessoas. Quer dizer, é vencer o egoísmo. Vencer o querer só para mim, vencer o achar que tudo de melhor tem que ser meu. Quando eu entender que tudo melhor tem que ser de todos, né? Você muda isso. Mas daí umas pessoas vão falar, isso é comunismo, isso, é aquilo. Na verdade é isso, é o bem comum, o bem de todos. Né? Quando eu quero o bem só para mim, é egoísmo. Quando eu quero o bem de todos, é caridade. É essa a caridade de eu querer ver o meu irmão melhor também. Né? De chegar, não chegar no céu, eu venci, cheguei no topo sozinho no céu, mas ninguém vai alcançar o céu. Não, nós vamos alcançar o céu juntos. Vamos ajudar um ao outro, né? Puxando um pela mão, carregando pela mão, vem comigo, vamos, qual que é a sua dificuldade, o que você quer que eu faça, o que você precisa quando a gente tiver isso. E às vezes a gente vai 5 minutos numa igreja e faz isso, mas depois que sai da igreja não continua. Eu vou lá 1 hora servir almoço fraterno para as pessoas. E depois? Depois eu saio chutando todo mundo, xingando, fazendo fofoca. Isso não é, né? Eu estou indo lá só por mostrar uns momentos para os outros que eu sou bom. Não, a bondade ela tem que ser constante no dia a dia, todo momento. Ela não pode ser um fingimento, né? Eu vou lá e chamo as pessoas que estão na igreja de meu irmão. E depois que eu saio de lá, não precisa mais disso. Quer dizer, tem muitas coisas, né? Então a gente percebe que o entendimento nosso de Deus, de religião, de tudo, ele está fora. Se ele não tiver a caridade, esse amor ao próximo, amor para todos, né? O próximo item que nós vamos estudar, né? Que encerra o capítulo na segunda-feira que vem, ele fala de caridade para os criminosos. Que é mais difícil de explicar isso, né? Isso, ele encerra o capítulo falando de caridade para os criminosos. Eu falo assim, quem acha ou se vê fazendo caridade para alguém que é ruim, que é maldoso? Aí nós vamos ver aonde, nível que nós estamos de bondade, de conhecimento. Né? A gente percebe que a gente não está preparado, mas ele estava mostrando para nós, né? Cada capítulo que a gente estuda, cada item que a gente estuda, é trazido um entendimento lá da palavra de Jesus e mostrado para nós como nós devemos agir agora. Como nós devemos fazer hoje. Não é dentro da igreja, não é a hora que eu rezo, é todo o momento. Não? Então, caridade não é levar a cesta básica, é estar pronto a todo momento para ajudar. Seja com uma palavra, seja com um gesto, né, de bondade, de carinho, uma ajuda numa coisa que a pessoa tem dificuldade, e ela não precisa ser só em dinheiro, ela não precisa ser só material, ela pode ser, como diz aí, né? Foi dito lá, a coragem moral, né? A coragem de auxiliar alguém moralmente, né? Com o meu entendimento sobre isso, né? Algumas pessoas vão falar religião, mas que deve ser uma forma de viver, né? O ensinamento de Jesus não é uma religião. É como eu devo agir no meu dia a dia, para que eu devo fazer isso, em busca do que eu estou. Então a gente está percebendo que a gente vai na religião, a gente aprende, fala de Jesus, fala de Deus, mas a gente não tem ainda claro o motivo de estarmos aqui, o porquê que eu devo ser bom, o que eu devo fazer. Eu não tenho essa ideia. A gente age, às vezes, maquinalmente, sendo empurrado por um para o outro, mas assim, clareza
sobre aquilo, né, do que nós estamos falando, ou de quem nós estamos falando, no caso de Jesus, nós não temos. Então, fé para nós, o entendimento é difícil. Caridade, a palavra caridade ainda é difícil. Nós vamos ter que melhorar isso. Entender de forma melhor isso. Mas ainda, eu não sei. Né? Eu não tenho entendimento claro sobre essas palavras. Por isso que a gente precisa. Né? Jesus disse alguma coisa e a gente pega aqui o capítulo que Allan Kardec colocou, daí ele vai lá e traz, né, instruções. Nós estamos aí nas instruções dos Espíritos. O que é a instrução do Espírito? É um Espírito que viveu, que não é um Jesus, um ser maior, é um ser que viveu na Terra com as suas dificuldades, com a sua evolução, e aprendeu um pouquinho. E esse aprendizado ele vem trazer para nós. E a gente estava falando no outro dia, aí eu tenho um conhecimento aqui na Terra, mas tenho medo de passar por outro, com medo de perder meu posto, meu lugar, ou que alguém vença a mim, que eu não tenho o que fazer, quer dizer, um medo bobo. E aí a gente está falando assim, Jesus vem à Terra para trazer os ensinamentos dele, para dividir, né, compartilhar com a gente o entendimento dele. Aí vem esses seres aqui explicar, e a gente quer ainda ser dono da verdade, né? Achar que o meu entendimento sozinho no que eu li ali seja mais importante do que isso, né? Capaz de admitir, como você falou, de ter uma humildade de falar, nossa, eu não percebi isso, né? Nossa, olha o que eu estou fazendo. Nossa, eu não sou uma pessoa caridosa mesmo, né? Eu ainda estou muito longe de ser uma pessoa caridosa, mas vou começar a trabalhar isso, né, para ser melhor. Para que serve, né, a vida que a gente tem? Para que serve estar nessa vida? Né? Para buscar essa felicidade, para ter dinheiro e depois. A gente não se preocupa com depois. As pessoas falam, não, a gente não deve mesmo se preocupar com depois. A gente deve sim. Não a ponto de sofrer e deixar de viver, mas viver com objetivo, não. O meu objetivo é alcançar um mundo melhor. E para alcançar um mundo melhor, estão dizendo que eu devo fazer isso, isso e isso. Então, eu preciso começar a fazer isso. Eu preciso treinar. Né? Começar a repetir esses ensinamentos, começar a repetir essas coisas para eu alcançar isso. Né? E não continuar achando que basta rezar, basta ir na igreja, basta ter uma religião, basta falar isso ou aquilo. Não, né? Eu tenho muito mais para fazer. Porque a cada dia que a gente pega esse ensinamento, como você falou, né? Você lê um trecho de um Gotas de Paz, está lá um ensinamento, um puxãozinho de orelha. Você abre um evangelho, lê um trechinho, está lá um puxãozinho de orelha. Você assiste uma palestra, como você falou, do Karnal, ou seja, uma palestra espírita, tem lá alguém mostrando. E eu não consigo me enxergar, né? Naquilo que ele está falando, o puxãozinho de orelha só serve para os outros e não serve para mim. Agora é só enviar live para os outros, né? Ninguém usa live para si próprio. Isso. Você deveria ter assistido, né? Nossa, você viu o que foi falado lá. Se você tivesse assistido, você ia ver o que você precisa aprender, né? Não, eu preciso aprender. Né? A cada vez que a gente fala aqui, eu falo, né? Eu falo assim, eu leio, eu vejo. Eu consigo me enxergar nisso e entender o que eu estou errando, né? É impossível a gente não enxergar. Uma coisinha ou outra sempre vem uma liçãozinha de moral, como veio no Gotas de Paz ali, um puxãozinho de orelha que esse espírito está falando para nós, é impossível não ver que eu tenho algum erro, né? Que eu sou falho e que eu preciso melhorar, né? Tá aí, né? Só a gente trabalhar esses insights que a gente tem, né? Que a gente pega no Evangelho, que a gente pega nos livros, que a gente pega nas pessoas, uma conversa mais evolutiva, né? Ele diz aqui, tem um trecho que eu guardei, né? Dá para usar agora aqui. Ele diz assim, essa caridade verdadeira que apenas se exerce pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoísta, somente pela fé pode ser inspirado. Ele diz assim, nada além dela nos para carregar a cruz desta vida. Então ele fala assim, o que, né, qual é a minha cruz? Como diz, a minha cruz é as pessoas que estão
olhando, né, estão ali com a gente, fazendo a gente, sim, passar por dificuldades. Quer dizer assim, qual é a minha cruz? É viver, entender que que tudo que eu estou passando é uma cruz que eu tenho que carregar. E ele diz, só com a fé e com caridade eu consigo entender isso. Eu consigo olhar, né, o que estou fazendo, o que as pessoas estão fazendo. Então, como a gente falou, um monte de provas e expiações, um lugar onde eu tenho que passar pelas dificuldades. Qual é a minha cruz? Ai, né, todo mundo fala, essa é minha cruz. Eu não aguento mais carregar a minha cruz. O que você vai fazer? Né, tem até uma passagem que o pessoal fala que tinha um lugar de cruz e a pessoa falou que não aguentava mais carregar a cruz. Aí a pessoa falou, então entre aí, tem uma quantidade grande de cruzes aí, veja aí qual que é a que se encaixa melhor para você. Ele encostou a dele na parede, rodou todo o salão, e falou, essa aqui parece que encaixa bem comigo. E pegou e falou, então, essa é a que você trouxe agora há pouco e deixou aí. Quer dizer, então a cruz que nós temos é nossa, não é de ninguém. É, É. né? A nossa só a Questiona. gente pode carregar mesmo, não tem jeito. Aqui deve ter uma menina que foi lá da escola, está falando saudade de Tio Oswaldo. Oi. É uma aluna que, quando eu trabalhei na escola, acho que É, legal. eu conheci lá. Então é isso, né? Carregar a cruz. Vamos encerrar, Oswaldo? Vamos. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e agradecer por esses momentos, por esse estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, e que tudo isso nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, né? Aprendendo a carregar a nossa cruz, aprendendo a entender a Deus, entender os ensinamentos de Jesus e poder praticá-lo no nosso dia a dia, usando isso junto aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam para que possam dar um passo espiritual a cada um de nós, participante dessa live, e também poder compartilhar isso, né, pensando naquele ente querido, naquela pessoa necessitada, num amigo, num parente, num irmão, onde quer que ele esteja, para que essas correntes também possam auxiliar a todos em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. As correntes médicas do espaço, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre essas águas, segundo a necessidade de cada um. E assim nós vamos também aproveitar esse momento de paz, de harmonia e de boas vibrações. E vamos juntar essas boas vibrações, as vibrações das correntes espirituais que nos auxiliam, e vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre um irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer, ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano. O mesmo nos recintos onde se encontra um irmão necessitado, o mesmo nas ruas onde se encontre um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles estas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome,
lá eu estarei no meio deles e acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live. Eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a Ele. Então, aproveitando o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes. Na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, o Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrar o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. Que assim seja. Isso aí. Boa noite para todos, boa semana e até segunda-feira às 7h30. Beleza, Oswaldo? Até mais. Obrigado a todos pela presença, obrigado, Fábio. Uma boa semana a todos e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Assim seja.